Você está no Fabi Fonseca Conecta e hoje eu recebo Renato Politi, vice-presidente da América Latina na Sponsorium. Vai ser um bate-papo sobre patrocínios, mercado e onde as marcas escolhem como investir. Renato, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de trocar. É sempre bom. E sabe que eu vou aprender muito aqui, né? Ó, você que quer saber como receber um patrocínio, fazer aquela super proposta, esse episódio é para você. Então, por favor. Vamos ver, o KPI agora é conseguir o patrocínio, né? Depois desse, né? Exatamente, O depois KPI consi é depois conseguir vender, né? exatamente, Então, exatamente. Então vamos aqui. Você trabalha há mais de 20 anos ajudando grandes marcas a decidirem onde investir o patrocínio. Como começou tudo isso, a sua trajetória? eu vivi um desafio que é o desafio que todo mundo vive, né? De estar do lado de quem vende, buscando patrocínio e com uma dificuldade enorme de defender os valores. Então, as negociações aconteciam, mas eu não conseguia defender o valor da propriedade que eu estava vendendo. E aí veio uma interrogação, eu falei, não é possível, tem que ter uma forma dessa negociação parar de pé, desse valor ser justificável. E aí eu descobri que na Europa tinha uma empresa que na época era a maior empresa europeia de avaliação de retorno em patrocínio. Aí eu entrei em contato com eles, a conversa evoluiu, eu acabei trazendo essa empresa para o Brasil. Essa empresa se chamava SIS, Sponsorship Information Services, que era um serviço realmente de avaliação de metrificação de valor, valoração do patrocínio. E eu trouxe e estabeleci essa empresa no Brasil. E essa empresa, além de eu atender os clientes brasileiros, eu comecei a atender também, por conta deles, clientes internacionais. Então, eu atendia UEFA Champions League, NBA, British American Racing, atendia Manchester United. Então, tudo isso me permitiu entender, e foi o meu início, que era o cálculo de metrificação do retorno do patrocínio, que na época era só mídia. Exatamente, isso que eu ia falar. Só Como que mídia. vive, né? Na época, eu tô falando aí dos anos 2000, início dos anos 2000, a única métrica que existia e que o mercado acabou considerando é quanto eu vou ganhar de exposição de mídia pelo fato de estar patrocinando. Era isso. Então, e aí você deve ouvir isso muito, né, Fabi? Porque você Muito. tá no mercado e a questão era sempre assim: coloquei meu logo num carro de Fórmula 1. A Fórmula 1 é transmitida, a minha marca vai estar aparecendo, quanto vale aquela aparição na mídia que eu estou recebendo, ao invés de comprar o patrocínio da transmissão, um anúncio dentro da transmissão, minha marca está lá invadindo aquela transmissão e isso tem um valor de mídia, uma metrificação. Toda a base de cálculo era isso. E aí, por consequência, surgiram várias empresas nesse setor. Hoje a Repucon é a maior delas, acho que a Nielsen comprou a Repucon fora do país, o Ibope se associou com a Repucon, mas o que existia na época era isso, existia isso, esse cálculo. Cada uma tinha uma forma de calcular. E as marcas, assim, acreditando ou não, lá tinha pelo menos uma diretriz e todo mundo justificava os Pra valores valer. baseado nisso. Estou pagando 1 milhão, tenho 30 milhões de retorno, uau, tive 30 vezes o que eu coloquei de dinheiro. E a área de marketing aceitou aquilo ficou, durante alguns anos funcionava. Esse foi meu início. E como que nasceu a Sponsorium? A Sponsorium é uma empresa que hoje tem 38 anos de mercado. E ela nasceu quando o Paul Pernod, que é hoje os fundadores e CEO da empresa, a vida dele é assim, ele corria de automobilismo amador. Automobilismo sempre, né? Sempre Eu automobilismo, defendo né? demais o Sempre automobilismo. automobilismo. O resto é consequência. Exatamente. Ele corria de uma categoria amadora de automobilismo e ele sempre brinca que automobilismo é um hobby caro, né? Então ele Muito. falou, então eu precisava de dinheiro para sustentar o meu hobby de velocidade. E, e aí ele começou então a ir atrás de patrocinadores e conseguia fazer grandes negócios, mesmo ele não estando toda hora no pódio. Então o desempenho dele financeiro e de venda de patrocínio era muito superior ao pódio. E aí fica até tô falando de 38 anos, ou seja, existe uma relação mais ou menos, percebe?
Ah, não, então o pódio garante o patrocínio. Sim, Não, eu posso ter patrocínios dependendo do pódio. que hoje em dia não Dependendo do que você independente, entrega. Então a prova viva era o pô, conseguiu vender. O carro dele era um todo adesivado, cheio de patrocinadores, e ele não estava todas as vezes no pódio. Isso chamou a atenção de outros pilotos que começaram a pedir para ele vender, né? Falei, então me ajuda, vende patrocínio para mim também. Ele começou a pegar vários pilotos, vender patrocínio para esses pilotos. Isso deu para ele uma confiança muito grande nas marcas e uma relação muito grande com essas marcas patrocinadoras, que começaram a demandar dele outras coisas, serviços, apoio. E aí a grande pergunta que veio uma vez para ele, da Bombardier, que na época era um grande cliente dele, como eu faço para avaliar e selecionar patrocínios? Recebo de tudo. Minha marca começou a aparecer, todo mundo que pensou um projeto vai me mandar esse projeto para avaliar. Porque minha marca está aí, estão achando que eu estou patrocinando de tudo, vão me mandar o projeto. Como é que eu escolho? Não tenho verba para fazer tudo. E queria escolher os melhores para mim. Tem uma forma? Nisso ele parou e desenvolveu uma metodologia de retorno sobre objetivo. Então, o quanto cada projeto percentualmente atende os objetivos daquela empresa. Porque o que ele entendeu é que não existe um retorno absoluto do projeto. Então, aquela propriedade é boa ou ruim, depende para quem. Pode ser muito boa para uma marca e não tão boa para outra. Então, a grande questão que ele levantou é, ok, o que que você quer como resultado? E aí eu vou te dizer se isso faz sentido ou não. Nisso ele criou uma metodologia que é o retorno sobre objetivos, que nada mais é entender o que que a empresa quer e o quanto cada projeto atende o que a empresa quer. E isso virou a Sponsorium, que está aí há 18 anos. 38 anos. Que legal, gente. E você já esteve dentro das grandes empresas, em grandes tomadas de decisões. E o que a maioria das pessoas ainda não entende sobre marcas escolherem patrocínio? Que o importante para uma marca é olhar o quanto aquilo impacta o negócio dela. O que a maioria das pessoas que vende ou tem um projeto é que a construção da defesa e da venda fica muito no que eu sou relevante como propriedade. O que eu faço, o que eu sou relevante, o que eu impacto no mundo, o que que eu gero. Tá, a partir daí, isso é só o início. A propriedade, o evento, o projeto, cumprir aquilo que se propõe é o mínimo para a marca ouvir, não para a marca fechar. O salto entre a marca ouvir e a marca fechar é como eu então agora aproveito disso, o que que isso me entrega que impacta o meu negócio. Tem uma coisa muito importante que as empresas precisam é prestar contas para os seus acionistas. A marca ou a empresa não precisa fazer nada além disso. Gerar bons resultados, prestar contas para os seus acionistas, manter sua performance. Todo o ferramental da empresa de comunicação que ela usa tem que ajudar neste objetivo. O patrocínio é mais uma ferramenta. E é isso que muitas vezes o outro lado não entende. A paixão é tão grande que acaba não levando isso em consideração. E todo mundo quer vender, não, o seu projeto sempre vai ser o melhor, né? Maravilhoso, todos, Senta na mesa, todos promete são, um monte é de o melhor. coisa. E você acha assim, para uma marca fechar um patrocínio, é relacionamento ou é sorte? A sorte vale para tudo, eu acho, né? Não para E patrocínios. na Que bom ter prática? sorte na vida, né? Não, eu não vou colocar em duas coisas da balança, sorte ou relacionamento, até porque só o relacionamento não fecha. Sim, O relacionamento, ele serve para o que ele é nomeado, né? Ele é uma constrói porta aberta, né? relações, é. Abre a porta. Então, o relacionamento, ele garante que você seja ouvido, não que você feche o negócio. Você é uma pessoa que tem muita conexão em relacionamento e eu sei disso. O relacionamento te abre portas. As pessoas te ouvem, porque o relacionamento respeita isso. E o resto é a proposta de um bom negócio. O relacionamento não fecha o negócio. Quando o relacionamento fecha o negócio, ele é de tiro curto. Historicamente, eu vi muitos patrocínios serem fechados por conta de relacionamento. Sério? 1 ano, um Não renova, contrato, né? não renova. Então assim, ok, vou fechar, dá um cala a boca, tal, eu já te atendi, não me enche mais o saco. Desculpa a expressão. Mas é isso. O que dá sustentação é uma boa proposta de negócio. Isso não Um é um bom projeto, relacionamento, né? é um bom projeto, uma boa entrega. E é exatamente isso que eu vejo cada vez mais as marcas procurando, né? Não sei se você já tem essa percepção.
por exemplo, quando eu vou sentar com uma marca, né, foi o que você perguntou, eu pergunto: "Qual que é a sua dor?", né, "O que que você quer?", porque nem todos no final tudo é venda, todo mundo quer ganhar, isso é óbvio, né. Mas eu já tive cliente que simplesmente ele queria um adesivo no carro dele no carro da Porsche, porque era o sonho dele. Ele falou: "É meu sonho, eu quero levar meus amigos lá". Então eu já tive essa proposta. Então tudo bem, eu Mas é vou o ajudar. objetivo deles, percebe? É o Sim, isso objetivo. que é legal. Só que hoje eu trabalho no automobilismo, então eu não sou uma pessoa que vai lá, tá aqui, é uma proposta de 1 milhão, patrocina esse piloto, não. Então eu já sei o que dá certo e o que não dá, né, eu sei onde ativar e não ativar, o que pode ser feito. E quando a gente conecta isso com o marketing interno, que está com esse mesmo propósito, gente, é tão gostoso de trabalhar, né, o que nós esse trabalho que nós fizemos o ano passado na Porsche, junto ao Seba Malucelli, todos renovaram. Todos renovaram por quê? Porque deu esse Essa retorno. essa é a maior prova, não é? Exatamente. Então eu falei assim: "Eu quero trabalhar tão bem para um patrocinador, que eu não quero ter o trabalho de ter que prospectar um outro, sabendo que ele já está aqui na casa, que ele já conhece, já fizemos esse relacionamento". Então, isso cada vez mais eu trabalho. Falei: "Não, gente, quero chegar no fim do ano, não quero correr atrás de patrocinador, quero manter os mesmos". E qual é o erro comum em uma proposta ser descartada rapidamente? Fala só do projeto, Só do projeto. não dizer o que entrega para a marca e por que aquela marca. Tem 2 respostas que quando abre-se um contato com uma marca tem que estar traduzido. Eh, por que que isso é relevante para a marca e por que aquela marca? Não é só porque você tem dinheiro. Se a resposta for essa, tua seleção está errada, para quem está vendendo. Então, por quê? Por que aquela marca? Onde você viu um vínculo, uma adequação? O que que você entrega que tem valor para aquela marca? E o projeto não fala de si, fala como eu sou legal, muito adjetivo, né, sobre si mesmo. Esse é o maior erro, é o mais comum, né. Eu estava com a Cíntia, da DHL, semana passada. Eh, ela falou assim que quando uma proposta chega, que ela lê, que a pessoa nem estudou a marca, você imagina, você enviar uma proposta e não estudar a marca, não fazer, no mínimo, a lição de casa. Né, quais são a cultura da empresa, os princípios, né, quantos anos às vezes tem a empresa, qual os produtos, né, o que que a empresa defende. E ela falou assim: "Eu descarto, porque eu acabo vendo que a pessoa não tem essa sinergia com a marca". Então quando, eu vejo, né, que eu também, eu recebo do lado contrário, né, pega o meu projeto para prospectar patrocínio para mim, que eu vejo, então aí eu sinto e falo: "Qual que é o seu propósito?". "Ah, eu vou colocar um adesivo aqui enorme no capô", eu falei: "O carro passando 280 por hora, quem vai ver a marca do meu cliente no seu capô? Ninguém". Então, assim, a gente tem umas perguntas que são básicas, que você já vê se a pessoa realmente está ali naquela Exato. sinergia com você, né. E quando tem mais uma parte humana, gente, aí, assim, estudou a marca, teve aquela parte humana, né, Se estudou a preocupou. pessoa que vai, receber, né. É impossível a empresa não querer chamar atenção, é óbvio, no primeiro vai chamar atenção, mas depois vai sentar, ver se, né, tem essa sinergia, se bate, se Isso não faz sai sentido. depois, isso sai antes. A entrega depois é construída, né, Sim. mas eu entender por que que eu fui atrás daquela marca é antes. O mínimo, o mínimo. Exato. Você costuma falar sobre transformar ativos em benefícios para o patrocinador. Pode explicar um pouco mais sobre isso? Posso. Ativa a tua lista de contrapartidas. Eu tenho espaço num camarote. Para a marca, é que uso ela vai fazer disso e como isso impacta o negócio dela. Então eu não compro espaço num camarote ou ingresso. Eu compro estreitar a relação com o meu cliente. Isso é o que tem valor para mim. O seu ativo é um meio. Então, quando você vem numa propriedade com uma lista de ativos, para mim é o impacto que isso gera naquele negócio, no meu negócio. Ah, eu estou recebendo 1000 ingressos para ir no Rock in Rio, numa área fechada, numa área VIP. Isso para mim representa potencial de relacionamento. E o potencial de relacionamento representa o impacto daquilo no meu negócio. Quando você me entrega a geração de conteúdo, você está entregando a geração de conteúdo. Eu estou comprando contexto de conversa. Participar daquela conversa num contexto específico é relevante para aquele target.
Isso é o que para mim que impacta. Eu estou convidado na festa por você. Isso é o que eu estou comprando. Essa conexão via conteúdo. Entendi. Entendeu o que é? Sim, sim. O ativo é o mesmo, mas não adianta listar como ativo uma lista de contrapartidas e falar isso que eu te entrego. O olhar da marca é, tá, isso para mim é importante por quê? Isso gera também uma inteligência de troca de ativos ou de negociação. A negociação parte disso. Poxa, você está me entregando essa lista. Isso não é tão importante para mim, porque meu negócio não está com essa dor. Eu vou jogar fora tudo isso de ingresso. Não é minha dor. Só que para você tem valor. Vamos trocar para alguma coisa de mais valor para mim? Eu preciso ativar minha rede de relacionamento, de distribuição, por exemplo. Eu quero ampliar a minha distribuição num determinado mercado que o meu distribuidor está com dificuldade de abrir novos pontos. Essa é a minha dor. Se a tua propriedade me ajuda nisso, e de repente você está me dando ingresso, e eu vou usar o ingresso, fiquei preso no ingresso aqui, mas se eu vou usar o ingresso, porque eu vou promocionar isso na minha rede de distribuição. Esse é o impacto no meu negócio. É menos relacionamento e mais impacto de ampliação de distribuição, percebe? Então, é o mesmo ativo, só que o impacto no negócio eu dei 2 exemplos completamente diferentes. O que a marca compra é isso, é o impacto no negócio. Que aula, hein? Ó, empresas. E vocês sabem que eu estava com uma proposta muito boa, porém, era muito complexa para eu fazer esse projeto. Para quem eu liguei para me ajudar nesse projeto? Renato. E fechamos, né, Renato? Quem fechou foi você. Mas era, Esse então assim, o que que eu quero falar sobre isso? Eh, Juntos, às vezes, a gente consegue fechar um projeto muito legal e muito maior, né, não existe essa competição, né. Foi quando eu liguei para o Renato e falei assim: "Eu estou com essa proposta na mão, sai do que eu sei", né, falei: "Sai do que eu sei, a pessoa que vai me ajudar é você". Aí eu falei: "Tá dentro", ele: "Fabi, tô dentro". Desenhou uma proposta, né, fizemos reuniões e deu certo, né, Te ajudei a então olhar de um jeito diferente, na verdade, exatamente, né, por isso que eu falei, é um professor pensar na parte de diferente. patrocínio, gente. Mas foi assim, quebrei a cabeça, né, para entender o que realmente o cliente queria, mas deu certo, foi um sucesso, Fechou, fechamos, né. fechamos. Hoje, muitas propostas falam apenas de exposição da marca. Por que isso não é mais suficiente? Nós estávamos falando sobre isso, né, nos Porque essa bastidores. entrega não é suficiente. A exposição da marca, ela gera um impacto de exposição na mídia, a marca aparecer na mídia e para o público que está presente. Isso é uma entrega importante do patrocínio, claro, essa relevância ela continua. Só que o mercado amadureceu e houve um entendimento de que o patrocínio entrega muito mais do que isso. A potencial de entrega e de aproveitamento de uma marca num patrocínio vai muito além disso. Eu posso ativar, eu posso promocionar, eu posso criar relacionamento, eu posso ter contexto de conversa, eu posso ter conexão emocional. Isso é o patrocínio. Só a exposição de marca em si, em termos de para onde ela está aplicada, é uma parte. Se você defende todo o seu a sua oferta, Projeto. o projeto apenas nisso, você está deixando muita justificativa para trás. Esse é um ponto. O segundo ponto, e isso é duro para quem vende patrocínio, mas ok, será que eu como marca, se eu quiser exposição de marca, essa é a melhor propriedade que eu tenho para comprar? Não tenho propriedades melhores? Se eu olhar só para exposição de marca, tem. Posso comprar o patrocínio do Corinthians. Vai me dar uma baita exposição. Sim. Será que é essa a tua força? Que você está insistindo e colocando na mesa? Então todo mundo defende em cima da mesma coisa. Ah, sou uma baita propriedade para exposição de marca. Será que é mesmo? Será que está aí a sua força? Será que o que você coloca de valor na mesa é isso? Que pode ser uma troca. Você vai colocar um valor na mesa para mim, eu vou te dar dinheiro por este valor. Será que o teu valor é este? Ou você tem Entendi. outros valores que você tem que, para mim, marca é importante, que eu vejo dinheiro e eu aloco recurso nisso? Não sei se você está percebendo, pelo menos, eu vejo muito. Hoje a marca está muito mais preocupada em relacionamento com o cliente do que, às vezes, um adesivo no carro. Isso está acontecendo muito no automobilismo. Eu tenho marca que fala assim: "Eu não preciso nem do adesivo no carro. Eu quero um camarote, porque eu quero fazer experiência com os meus clientes". Você percebeu isso no mercado também? Vou te responder
Na verdade, assim, cada propriedade vai se prestar a alguma coisa. Não é que a marca, ela não quer tanto a Sim, visibilidade que é o relacionamento. Automobilismo tem muita força de relacionamento, em termos de muito. potência. Então, para que eu vou comprar o automobilismo? Para exposição de marca? Não, para aquilo que o automobilismo é forte, relacionamento. E para exposição de marca, eu compro outras propriedades. Então, eu, marca, quero tudo. Não é que a marca quer menos Hum, exposição, é que existe uma inteligência maior de saber cada propriedade me entrega o quê? Cada propriedade é forte no quê? Se a força de um automobilismo, ainda mais quando você vai para categorias menores, tipo Porsche, Cup, que eu sei que você trabalha, sim, ou Fórmula Truck, você vai indo para outras categorias. A força daquilo é hospitalidade, relacionamento, network, experiência, né, de experiência. Isso é a força daquela propriedade. Eu, como marca, estou entendendo que se eu for comprar aquilo, é isso que eu quero. Não quer dizer que eu não queira exposição. Eu não quero exposição naquele projeto. Naquele projeto específico é irrelevante para mim. entendi, Aí essa composição fica boa. Por isso que as empresas que sabem usar o patrocínio fazem uma construção de pra ver, portfólio. tem essa visão. Portfólio. Eu vou patrocinar só isso? Não. Isso eu vou patrocinar por causa de relacionamento. Isso eu vou patrocinar por causa de exposição de marca. Isso eu vou patrocinar porque é forte num lugar onde eu tenho minha planta, minha fábrica, minha produção e eu preciso mostrar relevância local. Isso eu vou patrocinar porque eu consigo ativar de uma maneira um determinado público com um contexto que se eu fizer sozinho eu não tenho esse contexto. Isso gera uma composição de portfólio. Então a marca patrocina 10, 15, 20, 30 projetos. Todos Cada entregam a mesma um coisa? Não, cada um com uma função. que legal. Se alguém estiver começando agora e quiser estruturar um projeto patrocinável, quais são os 3 pilares que não podem faltar Do lado do projeto ou do lado da marca? do projeto? Mas pode falar da marca também, já que você abriu o leque, vamos ter essa aula. É, entrega, não vou falar do projeto em si, vou falar uma coisa ampla, né? Entregas de visibilidade de marca, entregas de hospitalidade e ativação de marca. 3 pilares importantes. Eu entregar a exposição, eu entregar ativos de hospitalidade. Sim, Hospitalidade é a marca quando ela recebe e usa aquilo, né? sim. Hospitalidade. E entregar ativos de ativação, né? Possibilidade de ativação. Ativar o público. Essa é a primeira coisa em termos de entrega. Do lado do projeto, uma coisa que não pode faltar é reconhecer o conhecimento do seu público. A marca compra um público através do projeto. Ponto final. É isso que ela quer. Não tem mais nada. Patrocínio é sobre pessoas. A marca quer falar com públicos, mesmo específicos, stakeholders. Às vezes é um público específico. Quero falar com jornalistas. Tá bom, mas é um público. Então, eu quero chegar em públicos num contexto. Isso é patrocínio. Significa que se o que você oferece como propriedade é público, se você não conhecer o seu público com profundidade, você não sabe o que você está vendendo. Você não está vendendo um show. Você está vendendo aquele público que através do show vai lá, se mobiliza, gasta dinheiro, investe, sai do sofá, tem o senso de pertencimento, vive uma emoção e a marca quer estar presente naquilo para aquele público. Tanto que se você faz um evento que não vai ninguém, não tem força de patrocínio. Concorda? Sim, Vazio. Tem força de patrocínio? nenhum, Não tem audiência. Tem força de patrocínio? nenhum. Então, o que está sendo vendido é público. E o que eu vejo aqui, a primeira coisa que as pessoas fazem é não conhecer o seu público. Então, quero começar agora um projeto a ser patrocinável. Conheça o seu público. Para quem que ele é? Fala uma coisa, você falou em audiência. Muitas pessoas acreditam que precisa ter uma audiência enorme para receber patrocínio. O que que você acha disso? Não é verdade. Não? Não. Se você vende audiência em volume, você precisa ter um volume de audiência. De novo, vai na força que você tem. Se o que você está colocando na mesa é volume, você precisa ter uma grande audiência. Se você está colocando na mesa relevância para um público super específico, você não precisa de audiência. Se eu tenho um evento corporativo para CFOs discutindo o contexto econômico do país, se eu tiver os 100 maiores CFOs do país e uma marca quer falar com esses CFOs, eu sou um banco
que quero contas corporativas e tem um produto corporativo, eu sou SAP, por exemplo, que tem um sistema para gestão, eu não preciso de volume. Se você colocar os 100 maiores CFOs do país, Tomadores de decisões? tomadores de decisões, para mim está resolvido. E aí não é é qualificação da audiência, não é volume da audiência. Isso para a marca, né, a marca enxergar. Só que, quando entra num influenciador, que ele não tem essa audiência. Vou te devolver com uma coisa que é o teu métier. E como é que fica o micro-influenciador? O nano-influenciador? Eu estava falando com uma empresa que estava construindo uma estratégia de nano-influenciadores. Sério? Porque eles reconheceram que, às vezes, o nano-influenciador é melhor ter 100 nano-influenciadores do que um grande. Porque um grande, ele às vezes perde contexto, perde relevância, competitividade de marca. Então, só que acontece, dá trabalho ter 100 nano-influenciadores ou micro-influenciadores. Mas o caminho dos influenciadores tem muito mais relevância naquele contexto específico. Eu tenho um micro-influenciador ou um nano-influenciador do que eu tenho um mega-influenciador. Depende do que a marca quer. Os dois têm força. Os dois têm... Então, de novo, é a mesma história dos CFOs. É igual, não muda nada. Mas eu percebi isso também, tá, porque eu tenho pilotos hoje que têm 3.000 seguidores e tá com 100% com a cota fechada. Super relevantes. Engajados. Exatamente. Então, eu queria saber a Ó, sua percepção, eu vou mas eu também compartilhar acho uma isso. coisa aqui, que é o que que as marcas têm olhado mais para a questão de seguidores. Quando começou essa questão de seguidores e o Instagram começou a crescer e a métrica, né? O Facebook tinha Sim, começado, depois o Instagram, essa coisa numérica de seguidores, inicialmente era número, né? Número de seguidor, número de seguidor, número de seguidor. Se eu olhar hoje para todos os meus clientes, número de seguidor não é tão relevante. O que que é relevante é engajamento. também vejo isso. Engajamento e relevância de conteúdo. Então, a relevância de conteúdo eu metrifico com o crescimento. Contexto, né? Se você tem os seguidores e cresce 3% por semana, ou 3% ao mês, significa que você está sabendo conversar com aquele público. Se você sabe conversar com aquele público, você tem poder de atração. Então, a métrica de crescimento e engajamento é mais relevante do que um número absoluto. Entendi. Sensacional. Uma marca não quer apenas colocar o logotipo em um lugar, ela quer ativar o patrocínio. O que significa uma ativação de verdade? Motivação de verdade é criar uma conexão com o público que está presente. Mostrar a marca presente, que a marca interaja com aquele público, naquele contexto. O público naquele contexto, ele está num estado emocional, numa emoção vivida, que pode ser qualquer uma. O show gera uma competição esportiva gera outra, um momento de torcida gera outra, um momento de pertencimento, que é o exemplo que você deu, Sim, que o automobilismo dá, é outro. Você percebe que o momento emotivo de uma pessoa é né, no pertencimento de estar, né, na exclusividade de estar numa Fórmula 1. Ativar é isso, é a marca naquele contexto aproveitar aquele momento de abertura exato. e se conectar com aquela pessoa. Não é passivo, é ativo. Por que a ativação? Eu, como marca, eu posso estar passivo, tá aqui meu logotipo, depende de você olhar para mim, e a marca pode estar ativa, Fazendo experiência. eu vou me relacionar com você. Eu ativamente me relacionando com você. Qual foi a ativação de patrocínio que você viu e pensou: "Isso foi muito bem feito"? É legal esse exemplo que eu vou dar, porque ele não é grandioso. Porque às vezes quando a gente fala automobilismo, ativação, fica a média do organizador de evento está distante disso, né? Quantas propriedades de automobilismo existem perto do Sim. que existe de projetos? Então, eu queria dar um exemplo super simples. Eu fui num espetáculo de mágica. Henry Klaus. Foi isso. O Henry Klaus teve um show no Teatro Villa-Lobos. Acabei indo, fui convidado, estava lá. Antes de começar o espetáculo, eles fizeram, sabe o Kiss Cam, que tem a câmera do beijo que Sim, tem sim. em basquete? Quase isso. Mas eles iam colocando músicas, iam direcionando a câmera pro público, o público ia dançando. E à medida que o público dançava, quem dançava
saíam emojis de reação que o operador de câmera ia soltando. Então, o operador de câmera, ele jogava numa pessoa, a pessoa dançava, e aquilo tinha o logo de uma marca, ah, que era a Brasilprev. E aí, que era o patrocinador do evento. Uma ativação tão simples, se você visse a alegria que ficou naquele momento. O A espetáculo energia. atrasou. O espetáculo atrasou uns 15, 20 minutos para começar. Ninguém percebeu, ninguém reclamou. Todo mundo se divertiu. Tava todo mundo animado. Não queria que aquilo, as pessoas não queriam que aquilo acabasse. Olha isso. Porque aí um senhorzinho levantou e dançou e aí começou uma brincadeira e todo mundo esperando a câmera, né? Vem em mim a câmera e dançava e aí vinha, eram 3 coraçõezinhos ou era uma carinha, e as reações. Tem coisa mais simples que Simples, isso? porém de Tem valor. coisa mais óbvia? É, é a marca presente em tudo aquilo. Que legal. Claro, é uma ativação que teve o apoio do organizador, né? O organizador pensou em como Construiu. construiu e como engajar o público. Então, Gente, ativação é isso. não tem ativações que eu vejo, eu falo: "Gente, devia dar um aumento para esse marketing". Eu falo: "De onde Exato. saem essas ideias, né?". Imagina, a pessoa do nada: "Vamos fazer isso, pensei nisso". Eu falo com minha cabeça ali, eu vou dormir meio que estoura, porque a gente começa a pensar em tantas coisas que dá para fazer, né, tantas coisas que seria legal também, e eu falo que eu tenho uns clientes maravilhosos, que eles sempre deixam ali, aberto para novas ideias, compram as ideias e eu falo que tá dando super certo. Eu vi uma corrida de bebês na NBA. Uma ativação que uma Ah, acho marca que eu já fez. vi um vídeo desse. Corrida de bebês, uma loucura que o estádio parou aquela e os pais com a mamadeira, assim, com um brinquedinho fazendo o bebê correr. Uma loucura aquilo, mas assim, não tem limite para isso. O que que é importante na ativação? E aí eu quero só marcar, porque você me perguntou, ativação legal. O legal da ativação é ter contexto no público, no evento e no que a marca quer. A ativação é um baita recurso de construção de memória. A memória gera lembrança de marca. Então, eu vejo muita marca falando, não, eu patrocino porque eu quero lembrança, né? Lembrança espontânea. Sim, Quem, quem estava, qual é a marca que estava presente? Então, se a marca quer lembrança, ela precisa gerar momentos para ativar a memória. Ativação de memória, pela neurociência, neuropsicologia, é emoção. Então, você precisa do contexto emocional para gerar a memória e a memória vincular com a lembrança de marca que estava presente. É isso. Então, o objetivo ele tem que estar claro. Então, apesar de parecer uma brincadeira e vou brincar, tem um objetivo de marca. Eu sim. preciso da memória, a memória precisa da lembrança, a lembrança precisa da construção da memória e precisa da emoção. Então, eu preciso de gatilhos de emoção. Ativação é isso. Tem uma história que eu não canso de contar, vivi o ano passado. Sempre quando eu vou fazer alguma ativação, tem aquele cliente, né, todos são especiais, mas tem um que está quase fechando aquele contrato. Aí eu falo: "O que que você precisa?". E eles vão indicando e tudo mais para, né, eu saber com quem eu estou lidando também. Sim, Peguei um cliente, fiz uma experiência de levar ele no grid de largada, e ele mora em São Paulo, ele é fã do automobilismo e nunca tinha pisado no grid de largada. Numa Porsche precisa de uma credencial, né, esses sim. acessos. E eu levei, né, eu conto, falei: "Cara, você imagina o Ayrton Senna quando eu aqui, né, o Ayrton Senna passou por aqui, isso aqui é mágico", e fui contando toda a história realmente, que é emocionante. Eu falo que todas as vezes que eu piso no grid é como se fosse a primeira vez, porque a emoção é a mesma. Quando eu saí, ele olhou para mim e falou assim: "Foi a melhor experiência da minha vida. Eu vou fazer com que essa marca venda mais para o próximo ano eu estar aqui novamente". Então isso, você fala assim: "Cara, olha que Sim. legal", né. Então, eu tenho certeza no que você É, viveu é memorável, é a é. experiência e a marca mandou muito bem, né. Então eu gosto Você disso também. vive isso, né? Eu Assim, você adoro. vê isso acontecendo na tua Hoje eu já frente. a gente tem esse olhar mais apurado. Eu falo que eu É, fico ali dentro do box, eu fico olhando no rosto de todos, né, tanto no camarote, para realmente dar essa atenção especial, porque o patrocinador confiou em mim. O patrocinador, né, quer essa entrega, ele quer fechar mais contrato, ele quer receber esse feedback positivo do cliente. Então é o mínimo, né, dessa confiança que realmente eu posso fazer e dar esse retorno para eles. O que faz um patrocinador renovar contrato? É óbvio que tudo é venda, mas o que mais? porque ele quer, porque ele quer. Que ele gostou da ativação. Não, eu vou contar. Isso é.
você trabalha com propriedades. Sim, E você comentou uma coisa para mim aqui de que eu quero fechar o ano renovado, eu não quero sair vendendo de novo. sim. Tenho maior satisfação, não vou falar que é a maior vontade de dizer, a maior satisfação num patrocínio é renovar, né? Que ali está renovado. A marca também. Ela também quer isso. Conte-me mais. Ela também quer isso. É custoso trocar a propriedade. É custoso. Trocar uma propriedade significa que a propriedade que eu escolhi anteriormente não me entregou aquilo que eu queria. Porque se ela entregar, eu não tenho por que trocar. Eu já conheço a propriedade. O público está definido. Eu entendi como me relacionar. O parceiro é um bom parceiro. Ele entrega aquilo que está combinado. Eu tenho como justificar internamente. Minha justificativa funcionou. Então, para a empresa está dando retorno. Então, eu renovar significa que está tudo certo. E é o que eu quero. Como marca, não quero o custo de um novo fornecedor, um novo parceiro, entender quem é, recomeçar. Então, o que a propriedade quer, a marca também quer. O que garante, então, isso? Já que os dois querem a mesma coisa. Alinhamento de resultados. A propriedade tem que entender o que fez a marca fechar. E o que no final vai fazer ela olhar e falar, nossa, excelente propriedade, excelente parceria, excelente patrocínio que eu fechei. Quando tem esse alinhamento de entendimento, você sabe o que entregar. É o que você falou que faz. Tá, e o que você quer? Conta pra mim, porque eu vou me dedicar a entregar aquilo que você quer. É isso que gera a renovação. Métricas claras de retorno. E a métrica de retorno, ela tem que estar alinhada com o que motivou o fechamento. Por isso que muitas vezes você manda um baita relatório de clipping de mídia com análise de mídia, dizendo, eu entreguei muito de mídia. Tá, mas eu não queria mídia, não era isso que eu queria? Não foi por isso que eu fechei? Tô sendo um pouco radical, Hum, mas a tua prestação de contas de retorno não é no ponto daquilo que me motivou a fechar. Tem um desalinhamento. Não é que você não entregou, mas você não entregou aquilo que eu queria. Então, a primeira coisa é esse alinhamento. Tá, ok. Então, o que você... Por que você fechou a marca? O que te motivou a fechar comigo? Se eu souber, eu sei onde eu vou carregar a mão, onde eu vou entregar, onde eu vou te prestar contas, onde eu vou ter os indicadores de performance claros, e aí a gente renova. Para a marca é um conforto isso. Sabe que eu passei essa última renovação com um dos pilotos que eu acessório? Tinha as 2 cota master, e as 2 empresas que estavam com ele queria essa cota master, né. E fechou com uma, e a outra que estava o ano passado, acabou não dando certo, né. E dentro da empresa eles viveram um luto, porque eles estavam tão, assim, acostumado, É, você entendeu? Então, assim, eles queriam os funcionários, eu juro, é, eu fui lá depois, né, e eu vi os funcionários abatidos, porque eles queriam estar com, nesse nesse patrocínio. patrocínio. Então, assim, eu vi, pessoas chegando em mim, tipo, emocionada, falando: "Eu chorei, porque eu queria estar nesse patrocínio". Estamos falando de 1.000 pessoas dentro de uma empresa. É, Então, assim, eu a entendo esse força que tem conforto, né, que realmente a marca queria. Então a marca, se está lhe dando certo, ela não vai querer sair, vai né, trocar mas porque tá dando é resultado. óbvio que às vezes tem esse conflito de cota master, né, e se não dá, ok declinar. Mas foi isso, viver um luto dentro da empresa e, assim, eu fiquei chateada também, sabe, porque eu falei: "Nossa, era uma marca muito boa de trabalhar", né, mas faz parte, são negócios, são patrocínios, mas total sentido aí, só completando o que você falou. É. Aquilo que você falou de ativação, é importante no papel do patrocínio. Pagar uma conta, assinar um contrato e pagar e mandar manual de aplicação de marca não é patrocínio. Isso é tudo menos patrocínio. Patrocínio ele requer ativação. E essa pergunta eu faço para o piloto, quando eles vêm com um projeto, ok, qual que é o seu projeto, O que né? você O que que entrega? você vai entregar? "Ah, entrega um capô", Eles falei: não "Meu", sabem, então. Por isso que falei: existem "Gente", mas muitos pessoas igual você não, que mas ajudam a muitos entregar, né? sabem, eles já estão virando essa chave, tá. Eu tô vendo piloto, inclusive, que está abrindo empresa para cuidar da parte de patrocínio de outros pilotos. Então, cada vez mais, eu vejo eles muito interessados não somente no adesivo
adesivo do carro. Eles pegaram ali qual que é o rolê, na verdade, e É. sabem que um adesivo não vai entregar, tem que entregar muito mais. Então eles chegam, sim, eu falo que eu estou orgulhosa, porque eles chegam já com um projeto e falam: "Ah, esse sim, esse faz sentido, vamos fazer acontecer", né. E quando eles entregam um adesivo no carro, daí eu falo: "Vamos sentar, vamos fazer o seu projeto, né, vamos realmente fazer um projeto para que a marca te enxergue, né, como um possível patrocinado". Vou te fazer uma pergunta, Faça. aproveitando, porque eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero validar essa opinião. Se você pega uma propriedade para comercializar, um piloto, uma equipe, e você que está cuidando da relação, você que vai trazer a marca, você que vai cuidar dessa marca na relação. Quando o dono da propriedade vem muito mais consciente, não é melhor? Muito melhor. Mesmo que a venda seja conduzida por você, Não, total. mesmo que a relação é você que vai cuidar, você não precisa de um parceiro que saiba Muito. o que a marca quer e o que você está enfrentando nessa negociação, do que alguém completamente perdido que fala: "Ah, tá aqui minha propriedade, Total, trabalha aí". total. Não, Não é muito tem melhor muito vender melhor. com um projeto assim? Claro, Eu tô né, certo, né? total. Quando eu falo assim, quando eu sento com o piloto, que ele entende e que ele veste a camisa também, né, porque chega um momento que eu falo assim: "Ah, ok, a gente fechou um patrocínio aqui de 1 milhão, agora você vai ter que realmente vestir a camisa que você é responsável por essa marca". Né, e você vai ter que realmente entregar tudo ou até mais do que prometeu para o ano que vem estarmos renovando, né. E ele se torna o rosto daquela marca, então ele tem que ter muita responsabilidade de Exato. pegar esse projeto e fazer acontecer. Então concordo plenamente. Porque do lado da marca eu vejo o seguinte, muito tudo bem que eu tenho relação com você, tudo bem que é você que está representando aquela propriedade, e o dia a dia vai ser acompanhado por você, mas meu contrato como marca não é com você, é com o dono da propriedade. Juridicamente, a minha relação é com quem está me entregando a entrega real daquela Sim, então precisa ter uma consciência, um acompanhamento de quem é o dono da propriedade, porque no final das contas, qualquer problema na relação é no dono com o dono da propriedade. mas você sabe que quando eu fecho um patrocínio, eu sento com a marca, sento com o piloto, agora vamos fazer o projeto. Garante que aquilo aconteça, Exatamente. óbvio. Então vamos fazer o projeto e coloca em contrato, né, porque É. até mesmo porque pode daqui a pouco ambos falar: "Ah, eu não fechei isso, ah, eu fechei isso". Ah, não, você Então garante que vamos estar em contrato e isso. o que nós podemos fazer. Então eu dou várias opções, está aqui. E eu faço isso sempre no começo do ano. Por quê? Quando a gente faz esse projeto estruturado no começo do ano, eu fico muito mais tranquila, porque a marca sabe o que nós vamos entregar, o que pode fazer, né. Por exemplo, ativações que sempre fazemos, pegamos o carro do piloto, levamos até, de repente, o escritório para fazer aquela ativação, ligar o Sim. carro, isso é muito legal. Só que às vezes tem marca que fala assim: "Ah, traz semana que vem". Falei: "Gente, o carro tá na Europa, o carro", falei: "Não dá". Então assim, e por isso que eu gosto de sentar com o marketing, falar: "Ó, tá aqui todas as opções". Antecipação, né. É. Exatamente, todas as opções. E uma outra coisa que eu falo, quando entra um patrocinador novo, vai ter várias opções, e ele não quer fechar nada naquele momento, porque ele já fechou o patrocínio. E é uma outra coisa que as empresas também acaba não, colocando no budget. Eu falo que cada R$ 1 gasto em patrocínio é quase 2 vezes mais em, ativações, porque senão não faz sentido. Se você não ativar e só colocar um adesivo, foi o que você falou, adesivo no carro, não vai retornar. Então tem que ter algum tipo de ativação, você vai ter que fazer com aquele patrocínio que você está naquele momento, já que não seja exposição de marca, que no automobilismo geralmente não é isso. Então, o que que eu vejo, só voltando, que quando você faz isso, poxa, é sensacional. E esgota, eu falo que Porsche, eu escutei uma vez a diretora de marketing da Porsche, a Porsche se vende sozinha. Chega em agosto, eu já não tenho mais camarote para fim do ano. Então eu falo: "Gente, esgota ingresso, esgota, camarotes", né, eu falei: "Então vamos fechar tudo agora", e esgota a Fórmula 1. E algumas marcas que pensa que de repente eu quero vender, eu falo: "Então tá, chega, não tem mais". Então você vê a importância de realmente colocar tudo, você conhecer o produto de ambas as partes e realmente colocar o que que pode fazer. Porque daí vai chegar em agosto e ficar frustrado porque não consegue fechar um camarote e não vai renovar comigo no fim do ano. Então é super importante isso. A Porsche na Alemanha foi minha cliente durante muitos anos, a Sério? montadora. É. Que legal. E aí você me fez lembrar, você falou de ativação 2 para 1, né.
que existe essa métrica. Eu Em alguns assim casos, são 4:1, em alguns casos são sim, menos, né, até na um média para um fala dois também para é. um, às vezes 1:1, depende quanto mais dizem que quanto mais sofisticado, Mais você vai gastar em mais você ativação, vai gastar em ativação. Então quanto mais sofisticada a propriedade que você está patrocinando, prepara o bolso, que vai ter porque ativação. pode chegar a 4:1. Isso é o que eu tenho visto de verdade, não é Uhum. pesquisa, né, são dados reais. Mas tem uma coisa assim, e até essa semana saiu uma matéria sobre isso, e o Paul Pernod falou, e eu tô comentando. Tem uma coisa importante que, além do olhar para ativação, é o olhar para metrificação, mensuração. Porque o que tem acontecido? As empresas patrocinam, ativam e depois correm atrás do rabo para justificar o que foi feito. Eu vejo muita marca ainda perdida de que depois que o patrocínio aconteceu, sai correndo atrás de métricas, relatórios, justificativas, cobrando o dono da propriedade: "Eu preciso de métrica, eu preciso de métrica, eu preciso de métrica". Só que essa métrica, ela só faz sentido se antes você entendeu as suas razões. Então também a estruturação da metrificação ou da mensuração começa lá atrás. Começa junto com a definição. Com Eu projeto. defino o que eu vou patrocinar, eu defino como eu vou ativar, que recurso eu vou alocar e por que eu estou fazendo isso, ou seja, como eu vou mensurar. Quais as mensurações que me fizeram tomar a decisão e, por consequência, o que eu vou querer Você depois. tem que apresentar. Exatamente. E é isso que a gente consegue implementar quando a gente, com a Sponsorium, pega os clientes e implementa desde o início. Coerência, justificativa desde o início, alinhamento de construção de portfólio. E não todo mundo correndo atrás no final: "Ai, agora eu preciso de relatório, eu preciso justificar", e sendo cobrado, e eu não sei porque que eu fiz. Eu até sei porque que eu fiz, mas, né, quem está decidindo até sabe, mas eu até sei, mas agora, será que o que a Fabi fez me entregou é legal ou não é legal? Como assim? Você não sabe lá atrás porque você alocou o recurso? Então isso a gente dá uma alinhada, e esse é o grande problema, não é só o 2:1, vou dizer 2:1 agora, né. Sim, que tem que ter esse Mensura, retorno. exato. Você sabe que mensuração era nosso próximo bloco Ah, é? aqui, ó. Você trabalha com mensuração do patrocínio. Como as marcas realmente medem se um patrocínio deu resultado? Eu vou defender o meu peixe aqui, Por né. favor, venda o seu produto. Eu vou defender o meu peixe. A melhor forma eh, metrificar o retorno e defender que deu retorno é entender por que você fechou. Hã, o que no seu negócio aquilo está atendendo. Porque se a justificativa for absoluta, vale para todo mundo, é é para ficar na gaveta, para inglês ver. Então, você fala assim: "Ah, a exposição de marca foi tanto, deu 1.000.000 de retorno de mídia", hipoteticamente, ou Uhum. 30.000.000. Você concorda que esse retorno vale para todo mundo? Tanto faz a marca que está lá? Sim, Pode ser a Natolab, pode ser qualquer outra. O retorno vai ser igual. Então significa que essa análise ela não foi individualizada. Agora eu quero saber assim, tá bom, e isso no impacto no meu negócio gerou o quê? Isso em retorno do que eu estou buscando gerou o quê? Que impacto deu no meu balanço? Esse é o real retorno de patrocínio. E isso, infelizmente, ou felizmente no meu caso, sofisticou. Você olha para o mercado de 20 anos atrás, era suficiente a mídia. uma Hoje mídia. não é mais. E quem está hoje sentado no dinheiro quer números. E quer números para o negócio. Não adianta você virar para um CFO e falar: "Nossa, mas eu tive 30.000.000 de mídia". Tá, e por que você não comprou mídia? Se era a mídia que você queria. Você quer mídia? Por que você não comprou mídia? Por que você alocou recurso num patrocínio? Não, porque custou mais barato. Não existe mais essa, porque na mídia você tem o controle da comunicação. Eu sei o que eu estou dizendo, então não dá para comparar com mídia. Porque a mídia, eu sou dono da mensagem se eu compro mídia. No patrocínio eu não sou dono da mensagem, eu estou num contexto. Então é completamente diferente. Então, a medição de retorno hoje, e aí não adianta, o Brasil segue o que o mundo faz, se eu pegar a Europa, tudo, a medição de retorno ela está hoje alinhada com objetivos de negócio. Como é que você mede retorno? Alinhado ao objetivo de negócio. O que que você quer como negócio? Qual é o seu desafio de negócio? Você começou a nossa conversa falando: "Ah, todo mundo enfrenta desafios, o gestor de marketing enfrenta os seus desafios", todo mundo está Sim. enfrentando desafio. O patrocínio tem que ajudar a enfrentar esses desafios, e a métrica está nisso.
Sensacional. Que aula, né, gente? E como você enxerga a evolução do mercado de patrocínio nos próximos anos? A evolução talvez é meio futurista, né? Deixa eu ver aqui. Mas o que eu vejo mais recursos sendo alocados, mais recursos. A gente está vendo a tendência do crescimento do volume de Exatamente. recursos em patrocínio, isso aumenta absurdamente no mundo todo e não dá sinais de recuo, retração. Então, o volume de dinheiro vai aumentar, o que significa que a necessidade de controle também vai aumentar. As empresas estão cada vez menos queimando dinheiro, com margem para queimar dinheiro. Quando eu comecei na publicidade, tinha margem para erro, era muito grande a margem para erro. Eu aloco, mas tudo bem, alguma coisa não deu certo, está tudo bem. Essa margem para erro, e isso, claro, o digital trouxe com uma métrica muito viva, muito imediata. A métrica do digital, ela é muito, né, não dá para questionar, aquilo é muito verdadeiro, Muito exato. muito exato. Isso trouxe uma certeza de investimento que todas as outras atividades da comunicação estão tendo que acompanhar. O patrocínio não consegue fugir disso. Então, a necessidade de ter mais assertividade no investimento é uma dor constante de quem está investindo em patrocínio. E eu vejo para os próximos anos isso se intensificando. E na sua visão, quem entender melhor sobre marcas vai dominar o mercado de patrocínio? Eu acho que já é assim, né? Entender sobre as marcas, eu acho que é premissa básica para vender patrocínio. O mínimo, né, estudar marca. Tem que Foi o que nós você estávamos você falando. falou isso, né, da Cíntia, né? A Cíntia colocou isso aqui. Exatamente. Olha, Sabe o que acontece? Vender patrocínio dá trabalho, muito, mas dá dinheiro. muito. Mas tem que, ó, arregaçar as mangas. Se você não fizer isso, arregaçar as mangas, ir lá e entender o que a marca está fazendo, o que que ela quer da vida, por que que ela está investindo, aonde ela está investindo, aonde tem o dinheiro do investimento, você vai, você não vai conseguir vender patrocínio. Então, precisa desse trabalho. E dá trabalho, muito. Não dá? Você sabe que teve uma marca, a Natulab, eu posso falar porque o Rony vai vir aqui e eu vou falar sobre isso com ele. Foi 1 ano e meio para eu conseguir prospectar e marcar uma reunião com o Rony. 1 ano e meio. Não valeu a pena? Muito. Se você tivesse que dar um único conselho para quem quer captar um patrocínio, qual que seria? Trabalha. Trabalho. Pesquisa a marca. Entende por que que aquilo é importante para a marca. Vai pesquisar o que a marca está fazendo. Esse é o principal conselho. Levanta e pesquisa o que a marca está fazendo. Você concorda que se a marca está investindo em promoção, em comunicação, né, comunicação no sentido, tem campanhas publicitárias, tem dinheiro? Alguém aprovou Sim. aquilo? Tem dinheiro alocado, alguém aprovou. Se alguém aprovou alguma coisa, algum objetivo de negócio tem por trás. Vai entender. Vai pesquisar, vai trabalhar E hoje nisso. a IA tá aí tão fácil, né? É. Gente, coloca lá. Tão fácil, eu não sei. A IA tá aí. Não, eu falo o seguinte, toda vez que você dá uma marca, coloca um comando, já coloca tudo ali, depois você vai pesquisando o que é. Então, eu estou usando a inteligência artificial para entender mais sobre a marca e sobre a pessoa. Exato, Então estuda, gente, 5 minutos acontece isso. exato. Então, tenho um presente para você. Eita, Tenho um obrigado. presente para você. Muito obrigado. O presente já foi estar aqui, poder compartilhar. Patrocinadores, nossos Olha só, apoiadores. quem que é o seu apoiador A aqui? Revo é uma boutique de vinhos maravilhosa. A Revo é uma boutique de vinhos? Exatamente. E um presente do Seba. Inclusive, você Olha, que ajudou nós legal, fecharmos. Seba, que bom. Que bom ter ajudado. Foi Mas sucesso, é, né? Como fala, a nossa parceria foi um sucesso. E tem um desafio para você. Isso tá fora aqui, eu não tinha te falado. pois não. Mas temos um quadro que chama Me Ajuda a Conectar. Aí você fala, Olha que interessante. então vamos escolher essa marca para convidá-la para vir aqui. Natura Cosméticos. Por favor, então me ajude a conectar com a Natura. Faça Tá um bom. convite para a Natura vir aqui. Faço. Natura, cadê? Aqui. Natura, venha bater um papo com a Fabi.
venha a me ajudar também a ensinar o mercado que o mercado precisa aprender para ter patrocinadores como você. Natura foi minha cliente. Super Bia, fácil, então, você me conectará na Natura. Bia, venha trocar experiências aqui, tá bom? É Muito isso. Valeu. obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Fabi Fonseca Conecta. Muito obrigada, Renato, pela sua participação, né, por dividir esses insights, por dividir essa experiência, né, que você tem há mais aí de 20 anos. E foi maravilhoso aqui essa troca. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço e sucesso para você. A nós. É isso aí.